Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano, continuando com as videoaulas de matemática do 7º ano, agora com a parte de geometria, nós vamos estudar os ângulos. O que eu preciso saber? Os conteúdos destas videoaulas aqui do 6º ano, que aqui eu apresento os conceitos iniciais da geometria, ponto, reta e plano. Aí depois nós temos aqui as retas e esta videoaula sobre polígonos, onde eu apresento já uma introdução sobre o ângulo. E também eu falo sobre região convexa e região côncava, que são termos que eu vou utilizar aqui. E esses vídeos vão estar na descrição. Bom, primeiramente, o que é ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem e não colineares. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas semirretas que têm a mesma origem. As duas semirretas partem do ponto O. Temos a semirreta OA, que sai de O e passa por A, e a semirreta OB, que sai do ponto O e passa pelo ponto B. Esta figura aqui vai determinar duas regiões, que a gente já vai falar sobre isso. Bom, aqui a origem das semirretas, o ponto O, nesse caso aqui, ele é chamado de vértice do ângulo. E as semirretas OA e OB são chamados de lados do ângulo. Então aqui nós temos os dois lados, que é a semirreta OA e a semirreta OB. A indicação do ângulo a gente vai utilizar, no caso aqui, as letras A, O e B, com a letra que está no vértice, no caso a letra O, o ponto comum das duas semirretas, um circunflexo em cima. Então, por exemplo, esse ângulo aqui a gente vai indicar como o ângulo AOB, ou pode ser também indicado como BOA. O importante é que sempre a letra do ponto que está no vértice esteja no centro, tá? Esteja no meio. E também pode ser indicado, se não houver nenhum problema, nenhuma dúvida, a gente pode simplesmente utilizar a letra do vértice com o circunflexo. Então nós temos para esse mesmo ângulo aqui essas três indicações, certo? Então aqui, como eu falei para vocês também, essa figura ela vai dividir o plano em duas regiões. Esta aqui, onde eu estou com o ponteiro do mouse agora aqui, ó, é uma região convexa. E também tem essa outra região aqui, que é uma região côncava. Então, essas duas regiões aqui, o plano fica dividido por essa figura aqui, que são duas semirretas de mesma origem e não colineares. E, no geral, nós vamos considerar a menor dessas regiões. Não quer dizer que aqui a gente não tem outro ângulo. Na verdade, a gente tem um outro ângulo aqui. Mas, no geral, a gente sempre vai pegar a menor, tá? Então, aqui a gente tem este ângulo aqui. Bom, e temos alguns casos especiais de ângulos, que, no caso, são quando a gente tem duas semirretas de mesma origem, e, nesse caso, colineares. Nesta aqui, quando as duas semirretas não são colineares, ou seja, não estão em uma mesma reta, ela determina, como eu falei para vocês, em uma região convexa e uma região côncava. E nesse caso, em que duas semirretas de mesma origem, sendo colineares, ou seja, pertencendo a uma mesma reta, nós não vamos ter uma região convexa e uma região côncava, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o ângulo raso, também chamado de ângulo de meia volta, que é quando nós temos duas semirretas opostas. Então, as duas semirretas têm o mesmo ponto de origem, aqui o vértice O, e aqui nós temos a semirreta OA e a semirreta OB. E aí nós temos este ângulo aqui, com essa abertura. Então, aqui nós temos o ângulo raso ou de meia volta. Isto quando as semirretas são opostas. Quando as semirretas são coincidentes, ou seja, quando uma semirreta está em cima da outra, a gente vai ter dois tipos de ângulo. O ângulo nulo e o ângulo de uma volta. O ângulo nulo, por exemplo, está aqui representado. Ó, aqui nós temos duas semirretas colineares, estão sobre uma mesma reta, tá? E as duas semirretas, o OA e o OB,
Então vamos formar nesse caso esse ângulo, que a gente não enxerga aqui, ele é o ângulo nulo, e também tem o ângulo de uma volta, que no caso é esse outro ângulo aqui. Certo? Então nós temos esses dois ângulos, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta, quando nós temos duas semirretas coincidentes. Agora então nós vamos falar sobre a medida de um ângulo. O que é a medida de um ângulo? A medida de um ângulo é a medida da abertura daquele ângulo. Então, a unidade de medida que nós vamos estudar aqui é o grau, que nós representamos por esta bolinha aqui. Então, esta é uma das unidades de medida de ângulos. Não é a única. Existem outras unidades, mas vocês vão estudar depois no ensino médio, tá? Que é o caso do radiano, por exemplo. Bom, o que vem a ser um grau? Um grau é o seguinte, como é que é definido o ângulo de um grau? A gente pega um círculo e divide em 360 partes iguais. E aí nós vamos pegar uma dessas partes, que vai dar, no caso, um arco. Esse arco, ele é um arco que vai ter um ângulo de 1 grau. Então, isto é um ângulo de 1 grau. E para nós medirmos ângulos, a gente utiliza um instrumento chamado transferidor. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma videoaula de outro professor falando sobre o uso do transferidor. Ali ele explica como se mede um ângulo e como se traça um ângulo utilizando o transferidor. Tá? Então vocês podem assistir para vocês terem conhecimento de como é que se utiliza esse instrumento. Bom, e aqui eu vou falar para vocês sobre as medidas desses ângulos que nós vimos agora há pouco, o ângulo raso, ou o ângulo de meia volta, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Tá? O ângulo raso ou de meia volta, ele vai medir 180 graus. Tá? Esta abertura aqui, ele mede 180 graus. A gente vai indicar desta forma: a medida do ângulo AOB é de 180 graus. O ângulo nulo, ele vai medir 0 graus. Então nós temos que a medida do ângulo AOB, nesse caso aqui, é de 0 graus. E o ângulo de uma volta, ele vai medir 360 graus. No caso, esta abertura aqui, ela tem 360 graus. É o ângulo de uma volta. Aqui no caso do ângulo nulo, a abertura a gente não tem, então ela é nula, mede então 0 grau. E aqui no de meia volta, a gente tem a abertura medindo 180 graus. Bom, agora que nós já vimos o que é o grau, nós temos os submúltiplos dessa unidade. O primeiro submúltiplo é o minuto, que nós representamos através desse símbolo aqui. O minuto, ele é o ângulo que mede 1/60 do grau. Então é como se nós dividíssemos um ângulo de 1 grau em 60 partes iguais e pegássemos uma dessas partes. Essa parte aí é o minuto. Então nós temos a seguinte relação, que é muito importante que vocês aprendam, que 1 grau tem 60 minutos. Então, cada grupo de 60 minutos vai formar 1 grau. E o outro submúltiplo do grau que nós temos é o segundo, que nós representamos através desse símbolo. O segundo é um ângulo que mede 1/60 do minuto. Ou seja, se nós pegarmos um ângulo de 1 minuto e dividirmos em 60 partes iguais e pegarmos uma dessas partes, esse ângulo vai medir 1 segundo. E a relação que a gente tem aqui, então, é que 1 minuto vai ter 60 segundos. Exatamente como no tempo. 1 minuto de tempo tem 60 segundos. Aqui no ângulo também é a mesma coisa. Então, a cada 60 segundos, nós formamos 1 minuto. Assim como em cada 60 minutos, nós formamos 1 grau. Então, essas relações aqui é importante vocês saberem. 1 grau é igual a 60 minutos, 1 minuto é igual a 60 segundos. Por exemplo,
como é que a gente vai indicar alguns ângulos? Aqui a gente tem um ângulo de 12 graus, 45 minutos e 54 segundos. É representado exatamente dessa forma. Nunca trocando aqui o minuto com o segundo. Por exemplo, botar os 54 segundos aqui e o 45 minutos aqui. Não pode. Tem que ser nessa ordem. Grau, minuto e segundo. Outro exemplo. Aqui nós temos o ângulo de 3 graus e 7 minutos. E aqui mais um exemplo. 79 graus e 51 segundos. Nesse caso nós não temos nenhum minuto. Se a gente quiser, a gente pode completar com 0 minuto, tá? Mas nesse caso aqui não há necessidade. Ou simplesmente deixamos assim. Bom, agora vamos ver como é que a gente transforma de uma unidade em outra. Por exemplo, eu tenho lá tantos graus, eu quero saber quantos minutos ou quantos segundos tem. Então, a gente faz assim. Do grau para o minuto, a gente multiplica por 60. Por quê? Porque 1 grau é igual a 60 minutos. Então, se eu tenho 2 graus, eu vou multiplicar o 2 por 60, eu vou ter 120 minutos. E assim por diante. Da mesma forma, do minuto para o segundo, a gente multiplica por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu tenho lá um ângulo de 2 minutos, eu quero saber quantos segundos tem, eu faço 2 vezes 60, eu vou ter a resposta 120 segundos. E o contrário, se eu quiser ir do segundo para minuto, aí eu vou ter que fazer a operação contrária de multiplicar, que é dividir. Então eu vou dividir por 60. Então, se eu quero saber quantos minutos tem em determinada quantidade de segundos, eu vou dividir os segundos por 60. E aí o resultado vai me dar quantos minutos tem. E da mesma forma, se eu quero passar de minuto para grau, eu vou dividir por 60. Porque a cada grupo de 60 minutos, eu formo 1 grau. E essa transformação é sempre feita de uma unidade para a seguinte, tá? Então, a gente vai fazer sempre, por exemplo, aqui de segundo para minuto e de minuto para grau. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se vocês quiserem tentar fazer, vocês podem parar o vídeo, tentarem fazer e depois retornarem aqui para a gente fazer junto. Então, primeiro exercício, pergunta: quantos minutos tem um ângulo de 12 graus? Então, como é que a gente vai fazer? A continha é bem simples. Nós temos 12 graus, nós queremos saber quantos minutos. Cada 1 grau tem 60 minutos. Então, eu vou pegar, se eu tenho 12 graus, vou fazer a conta 12 vezes 60 minutos. Fazendo a conta 12 vezes 60, eu vou ter a resposta 720. Então, 720 o quê? Minutos. Né? Se eu pego o grau e multiplico por 60, eu vou ter a quantidade de minutos. Então, está aí a resposta. O segundo, quantos minutos tem um ângulo de 10 graus e 45 minutos? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o grau e nós vamos transformar para ver quantos minutos nós temos aqui. O resultado a gente vai somar com aqueles 45 minutos que já tem aqui esse ângulo. Então, nós vamos pegar os 10 graus. Cada grau é igual a 60 minutos. Então, 10 graus, para eu ter os minutos, eu vou multiplicar por 60. 10 vezes 60 minutos. 10 vezes 60 vai dar 600. Então, nós temos 600 minutos em 10 graus. Agora, eu preciso juntar com aquele 45. Então, 10 graus e 45 minutos vai ser os 600 minutos, que são os 10 graus, mais os 45 minutos. Fazendo essa conta, nós vamos ter a resposta, 645 minutos. Então, em 10 graus e 45 minutos, nós temos um total de 645 minutos. O próximo, quantos segundos tem um ângulo de 3 graus, 15 minutos e 34 segundos? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos partir do grau. Então, do 3 graus, eu vou ver quantos minutos tem. Então, 3 graus
vou passar para a unidade seguinte do grau, que é o minuto. Cada grau tem 60 minutos. Então, 3 graus é 3 vezes 60 minutos. 3 vezes 60 vai dar 180. Então, em 3 graus, nós temos 180 minutos. Agora, esses 3 graus, que valem 180 minutos, eu vou juntar com aqueles 15 minutos que tem ali. E aí eu vou ter 3 graus e 15 minutos, que vai dar, então, 180, que são os 3 graus, mais os 15 minutos, 195 minutos. E agora eu vou transformar, porque eu quero saber quantos segundos tem nesse ângulo, eu vou transformar de minuto para segundo. Então, 195 minutos vão ser 195 vezes 60 segundos, porque cada minuto vale 60 segundos. Então, 195 vezes 60, fazendo a conta, vai dar 11.700 segundos. Então, em 3 graus e 15 minutos, eu tenho 11.700 segundos. Eu preciso somar com mais os 34 segundos desse ângulo. Então, fazendo a soma, eu vou ter 11.734 segundos. Esta é a resposta. Aqui mais um outro. Quantos segundos tem 4 graus e 36 segundos? Se vocês quiserem tentar fazer, vocês parem o vídeo e voltem aqui para a gente fazer junto. Então, vamos lá ver como é que faz. Aqui eu tenho 4 graus. Então, eu vou partir desses 4 graus e vou ver quantos minutos tem. Eu quero chegar no segundo, mas eu tenho que passar pelo minuto antes. Então, eu vou transformar 4 graus em minutos. Cada grau vale 60 minutos. Então, eu vou fazer, como aqui eu tenho 4 graus, 4 vezes 60 minutos. 4 vezes 60, 6 vezes 4 vai dar 24, depois acrescenta o zero ali na unidade, então nós vamos ter 240. 240 minutos é quantos minutos tem em 4 graus. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho já a quantidade aqui de minutos, que representa os 4 graus. Aqui eu não tenho nada de minuto, então eu não preciso somar nada esse 240. Eu vou transformar, então, 240 em segundos. Cada minuto tem 60 segundos, então eu vou multiplicar 240 por 60. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter a quantidade de segundos que tem em 4 graus. Então, 240 vezes 60 dá 14.400 segundos. Isto aqui é quanto vale em segundos o ângulo de 4 graus. Agora eu vou pegar 4 graus, que vale 14.400, e vou somar com os 36 segundos que tem ali. E aí eu vou ter a quantidade de segundos que representa 4 graus e 36 segundos. Essa soma vai dar 14.436 segundos. Então tá aí a resposta. Então, retomando aqui, só para a gente ver algumas coisas, porque agora eu vou utilizar o contrário. Aqui eu vi quantos minutos tinha em 12 graus e eu cheguei em 720 minutos. Agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos ver como é que se faz a transformação do minuto para o grau. Aqui a mesma coisa, nós encontramos como resposta 645 minutos. Como é que a gente chega aqui? 645 minutos é igual a 10 graus e 45 minutos. Nós vamos ver isso agora. E também nós vamos ver como é que de 11.734 segundos nós chegamos no ângulo de 3 graus, 15 minutos e 34 segundos. E também como é que nós de 14.436 segundos nós chegamos a 4 graus e 36 segundos. Então o exercício pede o seguinte: transformar em graus, minutos e segundos. Claro, quando for necessário ter segundos, eles vão ter os segundos. Essas medidas aqui, que são os resultados que a gente encontrou. Agora nós vamos tentar transformar em graus, minutos e segundos. Então aqui o processo inverso. Agora, se vocês quiserem tentar fazer, pausem o vídeo e depois nós fazemos aqui junto. Então aqui, pessoal, 720 minutos
como é que a gente vai ver quantos graus e quantos minutos tem aqui? A gente vai pegar e fazer o contrário, né? Quando a gente tinha lá em grau, queria saber quantos minutos, a gente multiplicava por 60. Aqui a gente vai dividir por 60. Então nós vamos pegar o 720 e vamos dividir por 60. A conta aqui já está pronta. Aqui a gente pega o 72, que já dá para dividir por 60, vai dar 1 inteiro. 1 vezes 60 vai dar 60, diminui, vai dar 12 aqui de resto. E aí baixa o zero, então formando o número 120. Aí a gente divide 120 por 60, vai dar 2, bem certinho. 2 vezes 60 vai dar 120 e vai restar zero. Então isso quer dizer que 720 minutos dá uma quantidade exata de graus, não sobra nada. Então aqui a resposta, 720 minutos, é igual a 12 graus. Lembrando, se eu estou dividindo minuto por 60, o resultado vai ser em graus. Porque eu estou vendo quantos grupos de 60 minutos eu consigo formar com 720 minutos. Eu consigo formar 12 grupos. E cada um desses grupos de 60 minutos vai dar 1 grau. Então aqui nós temos 12 graus. Essa é a resposta. Agora nós temos o ângulo de 645 minutos. A gente quer saber quantos graus e quantos minutos tem aqui. Então o que a gente faz? A gente divide por 60. 645 dividido por 60, aqui o 64 eu já consigo dividir por 60, vai dar uma vez 60 dá 60, o resto aqui vai dar 4, eu tenho que baixar o 5, vai formar o resto 45. Esse número que formou, depois que eu baixei aquele 5 ali, eu vou ter que dividir pelo 60. Como não dá para dividir, porque é menor, então o que vai aqui? Aqui vai um zero no quociente. Tá? E aí eu vou baixar o próximo número, mas não tem mais número para baixar, então a conta terminou aqui. Então isso quer dizer que em 645 minutos eu tenho 10 grupos de 60 minutos, ou seja, eu tenho 10 graus. Ó, peguei o minuto, dividi por 60, eu tenho a resposta em grau. O que restou aqui é que eu me esqueci de colocar, tá? Aqui são os minutos. Tá? Porque eu estou dividindo o minuto por 60. Então, o que restou aqui é em minuto. Então, em 645 minutos, eu tenho 10 graus e 45 minutos. Aqui os outros dois, tentem fazer, o procedimento é o mesmo. E depois a gente retorna aqui. Então, aqui a gente vai dividir por 60. Quando a gente faz a divisão de segundos por 60, a resposta vai ser em minutos. Porque eu estou vendo quantos grupos de 60 segundos inteiros eu consigo aqui. Então, como cada um desses grupos de 60 segundos forma minuto, então a resposta é em minuto. Então a gente faz a divisão. 11 não dá para fazer a divisão por 60, então vamos pegar o 117. 117 já dá para fazer. Vai dar uma vez 60 vai dar 60, vai restar 57. Baixa o 3. Então 573 divide por 60. Vai dar 9, porque 6 vezes 9 dá 54. Então 60 vezes 9 vai dar 540. Então tá aqui, 540. Faz a conta de menos, vai dar 33. Aí vai baixar o 4. Formou o número 334. 334 divide por 60 vai dar 5. 5 vezes 60 dá 300, fazendo a conta aqui de menos, vai restar 34. E não tem mais nada para baixar, então terminou a conta aqui. Esse resto aqui, o que restou, como eu estou dividindo aqui os segundos, aqui vai ser segundos também. Então, nessa divisão, o quociente é em minutos e o resto é em segundos. Então, aqui a resposta, 195 minutos, como é um número maior do que 60, a gente vai pegar e vai dividir por 60 para ver quantos grupos de 60 a gente pode formar com 195 minutos. Ou seja, para ver quantos graus a gente vai ter. Então, vou fazer a divisão de 195 minutos por 60. A resposta vai dar em grau. Quando a gente divide minuto por 60, a gente vai ter a resposta em grau. E o resto, quando tiver, vai ser em minutos. Então, fazendo a conta, 195 por 60 vai dar 3. 60 vezes 3 vai dar 180.
Então aqui vai fazer a conta de menos para ver o resto, vai dar 15. Como não tem mais nada para baixar, então a conta terminou aqui. Então aqui esse resto é em minutos e aqui a resposta é em graus. Então eu tenho aqui já a minha resposta, né? Quantos graus, minutos e segundos eu tenho em 11.734 segundos? Eu tenho 3 graus, 15 minutos e 34 segundos. Então essa é a resposta. No exercício anterior a gente tinha esta medida de ângulo e a gente perguntou quantos segundos, né? E nós tínhamos esta aqui como resposta. Agora nós fizemos o procedimento contrário. Aí nós chegamos naquele ângulo lá de 3 graus, 15 minutos e 34 segundos. Aqui, da mesma forma, a gente vai pegar os 14.436 segundos e vamos dividir por 60 para ver quantos minutos tem. Então, fazendo a divisão, aqui nós vamos ter 240. Tá? Então, aqui o 1 não dá para dividir por 60, o 14 também não, 144 já dá, vai dar 2 vezes. 2 vezes 60 vai dar 120, vai restar 24, vai baixar o 3, vai formar 243 aqui. Nós vamos dividir por 60, vai dar 4. 60 vezes 4, 6 vezes 4 é 24, então 60 vezes 4 vai dar 240. Fazendo a conta de menos aqui vai dar 3. Aí o que a gente tem que fazer ainda? A gente tem que baixar aquele 6 ali. Então baixou o 6, formou o número 36. Quando a gente baixa, sempre a gente tem que tentar dividir. Aqui como 36 é menor que 60, a gente não consegue dividir. Então o que a gente faz? Coloca um 0 aqui no quociente e baixa o próximo número, mas não tem mais número para baixar. Então terminou a conta aqui. Então, 14.436 segundos deu 240 minutos e 36 segundos. Agora o que eu vou fazer? Como o minuto deu maior do que 60, a gente vai ter que dividir por 60 para ver quantos graus nós temos aí em 240 minutos. Fazendo a divisão, é uma divisão exata. 240 por 60 vai dar 4. 4 vezes 60 dá 240, vai restar 0. Não tem mais nada para baixar, terminou a conta aí. Então aqui a gente tem a resposta. 14.436 segundos é igual a 4 graus, 0 minutos e 36 segundos. E aqui, como deu 0 minutos, a gente não precisa botar ele aqui. Tá? Já escrever direto, então, 4 graus e 36 segundos. Então, tá aí a resposta. E para terminar esta videoaula, eu vou falar para você sobre a classificação dos ângulos. De acordo com a medida de um ângulo, ele pode ser um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. O ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus, ele se apresenta dessa forma aqui, tá? Então, aqui nós temos um lado, aqui nós temos o outro lado do ângulo. Esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Se vocês pegarem um transferidor e medirem um ângulo dessa forma aqui, vocês vão ver que ele tem 90 graus, tá? E ele é chamado de ângulo reto. O ângulo reto, ele vai aparecer com esse símbolo aqui, tá? Formando uma espécie de um quadradinho aqui junto com o lado e um pontinho aqui dentro. Quando vocês virem essa notação, quer dizer que o ângulo é um ângulo reto, é um ângulo que mede 90 graus, tá? Por exemplo, num retângulo, por que o retângulo tem o nome de retângulo, né? É porque ele tem 4 ângulos retos. Todos os ângulos dele são ângulos retos. O ângulo agudo. O ângulo agudo é quando mede menos de 90 graus. Então, por exemplo, este ângulo aqui, que tem essa abertura, esse ângulo, ele mede menos do que 90 graus. O ângulo de 90 graus estaria mais ou menos aqui, né? Aqui estaria o ângulo de 90 graus. Como é menor essa abertura do que esta aqui, então o ângulo ele é chamado de ângulo agudo. Então, um ângulo até 89 graus, 59 minutos e 59 segundos é um ângulo agudo. Se tiver 1 segundo a mais, já vai ser um ângulo reto,
porque aí já vai formar um ângulo de 90 graus, tá? E o ângulo obtuso é quando mede mais do que 90 graus. Então, quando tiver uma abertura maior do que esta. Por exemplo, este ângulo aqui, tá? Então, qualquer ângulo que for maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo de 90 graus e 1 segundo, ele já é um ângulo obtuso. Então, tá, pessoal, isto é o que eu queria mostrar na videoaula de hoje, tá? Então, aqui estão as minhas recomendações finais sobre o estudo da matemática. E na próxima videoaula, nós vamos estudar as operações com ângulos. Nós temos 4 operações com ângulos: a adição de ângulos, a subtração de ângulos, a multiplicação de um ângulo por um número e a divisão de um ângulo por um número, tá? Então, esse é o conteúdo da nossa próxima videoaula. Espero que esta videoaula tenha sido de utilidade para vocês. Gostaria que vocês dessem uma olhada principalmente nessas transformações que nós vimos agora há pouco, tá? Porque nós vamos precisar dessas transformações agora para esse próximo conteúdo que nós vamos estudar na geometria. Então, espero vocês para a próxima videoaula. Muito obrigado.